Bora falar também sobre o Corinthians. Fabinho Soldado vive seus últimos dias como executivo de futebol alvinegro. E conta também sobre um problemaço para Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, que entrou na mira do Ministério Público de São Paulo. E fala também do Corinthians, que conseguiu reajustar um contrato da maior joia da base do time. Vou te trazer detalhes do salário e da multa rescisória. Tem novidades importantes sobre um zagueiro brasileiro que rescindiu na Premier League e está livre no mercado, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, muito legal que vocês assistam o nosso vídeo, deixem like e se inscrevam, beleza? Bora falar agora sobre uma boa oportunidade de mercado para clubes brasileiros que precisam de zagueiro. Luizão, 23 anos de idade, revelado no São Paulo e contratado na sequência pelo West Ham, acaba de rescindir seu contrato com um clube inglês, ou seja, está livre para fechar com quem bem entender. Ele já havia, antes mesmo dessa rescisão, sido consultado por clubes brasileiros. O Santos foi um dos interessados no Luizão. Mas há também ofertas do futebol europeu e essa definição deve acontecer nos próximos dias. Luizão, que não conseguiu jogar com a camisa do West Ham, ele formava dupla de zaga no São Paulo com o Beraldo, saiu antes de se tornar uma peça importante do time profissional, até por isso chegou sem grande destaque no West Ham. Foi mais utilizado no Sub-20, chegou a ser emprestado para uma equipe da Polônia, onde também não foi bem. Se você tem alguma opinião formada sobre o Luizão e gostaria dele no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Combinado? Hora de te atualizar sobre o novo salário de uma joia corintiana. Você sabe que o Cauê Furquim, que era tratado como grande craque da base alvinegra, trocou o Corinthians pelo Bahia na semana passada, depois do depósito de 14 milhões de reais de multa, certo? A partir daí, a grande preocupação do Corinthians passou a ser com Gui Amorim, meio atacante, que ganhava os mesmos 7 mil reais por mês do Cauê, tem os mesmos empresários e, por consequência, a mesma multa rescisória de 14 milhões de reais. Corinthians se apressou, chamou o pai do Gui Amorim e conseguiu um reajuste salarial para o atleta. Agora, o contrato do Gui tem um salário de 25 mil reais, o que faz com que a multa rescisória seja de 50 milhões de reais. O Corinthians se mostra muito mais confortável e tranquilo para a permanência do jogador. A tendência é que o Gui ganhe mais minutos no Sub-20 nessa temporada, ele vinha jogando no Sub-17 para, quem sabe, no próximo ano passar a figurar no time principal. Atleta de enorme potencial e que deve ser preparado para ter mais oportunidades no time de cima. Hora de falar sobre Duílio Monteiro Alves, um dos piores, se não o pior presidente da história do Corinthians. Ele voltou à mídia, tudo por causa de uma investigação do Ministério Público de São Paulo, que suspeita que o Corinthians, da gestão Duílio, manteve relação com uma empresa de fachada. Esse episódio aconteceu entre 18 e 31 de outubro de 2023 e envolve um supermercado, um mini mercado chamado Oliveira. Só para vocês entenderem, durante esse período de 18 a 31 de outubro de 2023, esse mercado emitiu 7 notas fiscais para o Corinthians que totalizaram R$ 32.580. Depoimentos colhidos na semana passada pelo Ministério Público reforçaram as suspeitas do MP. O promotor do caso ouviu o atual dono do mercado e um ex-proprietário. Ambos afirmaram que forneceram marmitas e confirmaram a autenticidade das 7 notas, mas não souberam dizer como chegaram até o Corinthians, nem com quem eles negociavam. E de lembrar que o Duílio Monteiro Alves justificou a falta de títulos do Corinthians durante a sua gestão, porque ele estava colocando as finanças em ordem, depois a gente descobriu o verdadeiro caos em que o Timão se meteu. Dá para dizer que o Duílio vai de mal a pior. Só para completar sobre o Corinthians, contar que José Martínez deve precisar de um mês para voltar a jogar pelo Timão. Ele passou, ou está passando por uma cirurgia por conta de uma fratura na mão. A saideira a respeito do Corinthians, o Timão vai ficar com 638 mil reais da venda de João Vitor, zagueiro formado no clube, para o CSKA. Ele pertencia ao Vasco da Gama. Hora de notícia importante no Corinthians. Na próxima segunda-feira teremos eleição para presidente do Timão. E seja qual for o resultado, com vitória de Osmar Stabile, que é o atual presidente, com vitória de Roque Tadini, que é opositor, ou de André Castro, que surge como uma terceira via, independentemente do vencedor, é muito natural que Fabinho Soldado seja demitido. O atual diretor executivo de futebol é visto pelos 3 candidatos como alguém extremamente ligado a Augusto Melo.
havia sido o presidente empichado quem contratou o Fabinho Soldado na temporada passada e deu ao dirigente enormes poderes na condução do departamento de futebol. Pude ouvir de pessoas ligadas a essas 3 campanhas que o Fabinho também incomoda pelo contrato que amarrou em relação ao Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês ao Timão, pela forma como ele gere o grupo, dando muita liberdade e aceitando uma série de pequenos atos de indisciplina dos jogadores, isso sem falar em contratações feitas ao longo desse 1 ano e meio. Dessa maneira, Fabinho Soldado precisaria de uma enorme reviravolta para escapar da demissão. Não acho que ele será demitido ou dispensado na terça-feira, dia seguinte à eleição. Mas, no primeiro momento de instabilidade, você pode ter certeza que Fabinho Soldado será dispensado, seja ele qual for o novo presidente. Fabinho Soldado, que enquanto dirigente do Flamengo tinha papel de pouquíssimo destaque. Ele era só o 4º homem do departamento de futebol, chega ao Corinthians com enormes poderes para ser o manda-chuva. Só para completar sobre o Timão, registrar que Martínez, volante venezuelano, passou nessa quarta-feira por uma cirurgia na mão, período de recuperação. Nessa quinta-feira ele tem alta, a partir de domingo ele pode começar a fazer trabalhos físicos. Na teoria precisaria de 1 mês de recuperação. O Corinthians vai tentar antecipar essa projeção para ter o Martínez nos jogos decisivos contra o Atlético Paranaense, pelo menos na partida de volta. Sequência de jogos do Timão extremamente complicada. Vasco fora de casa, Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense fora de casa, jogo de ida da Copa do Brasil. No intervalo entre o jogo de ida e da volta tem um confronto no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Só para arrematar em relação ao Timão, a Nike já antecipou 25 milhões de reais da renovação do contrato para o fornecimento de material esportivo. Essa grana já foi toda utilizada com despesas mensais. No dia 31 de agosto, a Nike promete mais 25 milhões de reais que vão ajudar certamente no pagamento do transfer-ban ligado ao Santos Laguna. Hora de falar sobre o Corinthians, que se frustrou com a falta de propostas por Breno Bidon. É óbvio que o Timão passa por enormes dificuldades financeiras, qualquer um sabe disso. E diante desse planejamento, a ideia do presidente Osmar Stabile era fazer pelo menos uma boa venda de atleta nessa janela da metade do ano, e o jogador escolhido era Breno Bidon. A percepção que se tinha era de que alguém com o mercado internacional que não faria tanta falta no dia a dia do time. Acontece que o Bidon não foi alvo de propostas, nem sequer de sondagens mais fortes. E o sonho corintiano de faturar 20 milhões de euros, ou mais de 120 milhões de reais, foi completamente para o espaço. Diante desse cenário e sem a perspectiva de venda de atletas em julho e agosto, o Corinthians já começa a ter de buscar outras receitas. Antecipação com patrocinadores, novos acordos de publicidade, faturamento com receitas da Neoquímica Arena, enfim, busca-se alternativas para que o Corinthians tenha como pagar suas contas. Há uma série de problemas emergenciais, o maior deles o transfer-ban de 33 milhões de reais com o Santos Laguna, que impede inclusive o Corinthians de registrar novos atletas. Nessa quarta-feira também vence aquela bolada gigante de 11 milhões de reais a que tem direito o Memphis Depay. Contei para vocês num vídeo dessa terça-feira que o Corinthians já informou ao holandês que não terá capacidade de fazer essa quitação de forma imediata. Só para completar sobre o Memphis, por conta de uma virose, ele não participou dos treinos nem dessa segunda, nem da terça-feira. Timão que também decidiu por afastar dos treinos Héctor Hernández, o centroavante espanhol fora dos planos do técnico Dorival Júnior, vai treinar em horários separados. É mais uma medida para que o Corinthians consiga se livrar rápido do Héctor Hernández. A impressão que se tem é de que o Héctor, diante desse cenário, vai buscar um clube para deixar o Timão. A saideira, Matheus Donelli, há mais de um mês afastado do restante do elenco, segue sem conseguir encontrar clubes. É outro jogador que não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior. Rapaziadinha boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Coringão, notícias do Corinthians atualizadas pra você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações. Se você ficar por aqui, já sabe o que fazer, né? E caso você não é inscrito no canal, já dá essa moral pra gente aí pra fortalecer o nosso trabalho. Se você é inscrito e quiser nos patrocinar, faça a gentileza de se tornar membro do canal, porque isso vai ser importantíssimo demais para o continuamento da gente dar seguimento aí nos vídeos diários do Coringão. Valeu, gente, vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Eu fui.